Olá jovens, eu sou o professor Gerson do Colégio do Torino. Estamos hoje para mais uma videoaula, ok? Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre a origem da vida, certo? 4 teorias sobre a origem da vida eu escolhi. A do criacionismo, a biogênese, biogênese e evolução química. O que essas teorias dizem? A primeira teoria do criacionismo diz o seguinte, que Deus criou tudo, que foi Ele o responsável por criar a vida. Que é a teoria, né, está descrita na Bíblia, em Gênesis, né? Diz que Deus criou o universo, depois criou os animais, certo? A segunda teoria que nós temos sobre a origem da vida é a da abiogênese. O que essa teoria diz? Essa foi uma teoria que demorou vários e vários anos, centenas de anos, para ser derrubada. Dizia que a vida surgiu da matéria inanimada. Mas como? Na época acreditava-se porque quando você deixa resto de comida, apareciam algumas larvas, certo? Mas que depois de um tempo foi derrubada. Muitos cientistas da época tentaram sustentar essa teoria da abiogênese. O Ed criou uma teoria, né, para explicar que essa teoria da biogênese estava incorreta. O que a teoria da biogênese dizia? Que se um sapo de barro, certo? Um sapo de barro fosse construído, com o tempo ele ia virar um sapo de verdade, certo? Então, que a vida ia surgir da matéria inanimada, do barro, certo? Da madeira, de restos de alimento. Então, a gente sabe que não é verdade, que aquelas larvazinhas que aparecem lá foram colocadas pelas moscas, pelos insetos. Então, a abiogênese, o primeiro cientista que tentou derrubar foi o Ed. Seu experimento foi o seguinte, ele pegou 3 potes. No primeiro pote ele colocou totalmente vedado, fechou. No segundo pote ele deixou totalmente aberto. E no terceiro ele colocou umas redes, onde dava para passar alguns gases, certo? No primeiro pote, todos eles tinham um pedaço de carne. No primeiro pote não apareceu lava nenhuma, a carne ficou como estava. No segundo pote apareceu muitas larvas, o que estava aberto. E no terceiro apareceu larvas na tela, certo? Então na abertura da tela as larvas entraram por ali. Concluiu-se então que a vida não tem como surgir do nada. Mas mesmo assim não foi o suficiente para derrubar a teoria da abiogênese. Eles continuavam ainda se questionando sobre a origem da vida. Quando chegou os estudos da biogênese, que são os estudos de Louis Pasteur. O que foi que Louis Pasteur fez? Ele pegou um caldo nutritivo de carne, colocou dentro de um recipiente de vidro e fez um pescoço de cisne, certo? Fez em forma de um pescoço de cisne, curvado. Esse caldo nutritivo passou dias lá e não apareceu nenhum ser vivo, nenhuma larva, nada. Quando quebrava o pescoço de cisne, notava que ele estava contaminado por bactéria, aquele caldo. Então, enquanto ele estava, o pescoço de cisne, ele estava fechado, vedado, não apareceu nenhum ser vivo. Não apareceu bactéria, larva, nada. Mas quando ele quebrava, ele notava que esse caldo tinha mudado seu formato, sua alteração inicial. Daí criou-se a teoria da biogênese, que diz que a vida surge a partir de outra pré-existente. Então não tem como a vida surgir do nada ou da matéria inanimada. Teoria da biogênese, derrubada com sucesso por Louis Pasteur. E a última teoria é a da evolução química. Essa é a mais aceita pelos cientistas de hoje. O que a teoria da evolução química diz? Que quando a Terra primitiva foi se desenvolvendo há milhões de anos atrás, a partir do momento que teve água na Terra, que foram criados os oceanos, a ação da natureza, certo, deu condições para o surgimento do ser vivo primitivo, né? Que, segundo estudos, era uma cianobactéria, né? Os coacervados, que a partir de situações que a ação da natureza agiu, fez com que surgisse o primeiro ser vivo, os coacervados, que vão se unindo, formaram uma cianobactéria e assim foram evoluindo com o passar do tempo, transformando em novos seres vivos. Foram surgindo novos seres vivos. Então, a evolução química, como foi que os cientistas tentaram explicar? Eles fizeram um teste em laboratório, simulando as condições da Terra primitiva, com descargas elétricas, os gases que existiam naquela época, que eram enxofre, vapor de água
gás carbônico, certo? Fizeram no laboratório e no resultado final surgiu um líquidozinho, certo? Que continha proteínas, que é a base de todo ser vivo. Todo ser vivo em sua estrutura tem proteínas. Não provou, mas deixou um grande, entre aspas, né? Deixou um grande aberto que sim, a vida poderia surgir através da ação da natureza pela evolução química. Ok? Nossa aula de hoje foi só para vocês terem ideia sobre a origem da vida, segundo essas teorias. Ok? Qualquer dúvida, pause, pesquise mais sobre a origem da vida, não fique curioso. Até a próxima. Tchau, turma.